Hoje, quero convidar você a refletir comigo sobre uma das verdades mais transformadoras da nossa fé. Deus abomina o pecado, mas ama profundamente o pecador. Essa verdade é um dos pilares que sustentam a graça e o amor divino. Quando pensamos no pecado, geralmente nos sentimos culpados, indignos ou até mesmo desesperados, achando que estamos muito distantes de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é algo revolucionário. Mesmo quando estamos cobertos de erros, Deus nos olha com compaixão, não com condenação. Ele não ignora o pecado, mas sua prioridade sempre foi e sempre será resgatar o pecador. E é por isso que nesta jornada de reflexão, quero que você compreenda que, independentemente de onde você esteja na vida, Deus não desistiu de você. Antes de prosseguir, inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir essas palavras. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden para desfrutar da perfeição da criação e da presença divina. No entanto, com a entrada do pecado, essa comunhão foi rompida. O pecado não apenas trouxe a separação entre o homem e Deus, mas também introduziu dor, sofrimento e morte no mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou a humanidade. Ele traçou um plano para reconciliar o ser humano com Ele. Esse plano culmina em Jesus Cristo, a maior expressão do amor divino. O pecado, em essência, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele é como um muro invisível que bloqueia nossa conexão com o Pai. No entanto, é crucial entender que o pecado não define quem somos aos olhos de Deus. Ele nos vê através do prisma de seu amor e graça. Em Romanos 3:23, lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que ninguém está imune ao pecado, mas também significa que todos nós temos acesso à mesma graça que nos resgata. Essa graça é oferecida sem reservas, mas exige de nós um coração arrependido e disposto a mudar. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que pecaram gravemente, mas foram alcançadas pelo amor e pelo perdão de Deus. Pense em Davi, que cometeu adultério e assassinato, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso nos ensina que o arrependimento genuíno é mais poderoso do que qualquer pecado. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade, Ele nos purifica e nos restaura. Isso não significa que as consequências do pecado desaparecerão, mas significa que nossa posição diante de Deus será completamente renovada. Um dos maiores desafios que enfrentamos é compreender a diferença entre Deus odiar o pecado e amar o pecador. Para isso, precisamos entender a santidade de Deus. Ele é puro, perfeito e não pode tolerar o pecado em sua presença. Em Abacuque 1:13, lemos que os olhos de Deus são puros demais para contemplar o mal. No entanto, essa santidade não significa que Ele rejeita o pecador. Pelo contrário, é justamente por causa de sua santidade que Ele oferece um caminho para que sejamos reconciliados com Ele. Esse caminho é Jesus Cristo. Seu sacrifício na cruz foi o preço pago para que pudéssemos ter acesso ao Pai, mesmo sendo pecadores. A cruz é o maior símbolo do amor de Deus pelo pecador e de sua aversão ao pecado. Quando olhamos para Jesus, vemos a profundidade do amor divino. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, carregou nossas iniquidades e morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter vida. Em Romanos 5:8, Paulo escreve: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa verdade nos mostra que o amor de Deus não é condicional. Ele não nos ama porque somos bons ou porque merecemos. Ele nos ama porque é sua natureza amar. Ao refletirmos sobre isso, também precisamos entender o papel do arrependimento em nossa relação com Deus. O arrependimento é a porta de entrada para a graça. Não se trata apenas de sentir remorso pelos erros cometidos, mas de decidir mudar de direção. Quando nos arrependemos, estamos dizendo a Deus que reconhecemos nosso erro e que desejamos viver de acordo com sua vontade. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que não importa o quão grave tenha sido nosso erro, o perdão está sempre disponível para aqueles que se voltam para Deus. Mas o que acontece quando continuamos presos ao pecado? Muitas vezes, o pecado se torna um ciclo em nossas vidas. Pecamos, nos arrependemos e depois caímos novamente. Isso pode nos levar a acreditar que nunca seremos capazes de agradar a Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos fortalece, nos guia e nos capacita a viver em santidade. Em Gálatas 5,16, Paulo escreve: "Digo, porém, vivam pelo Espírito, e de forma nenhuma satisfarão os desejos da carne." Isso nos mostra que a santidade não é algo que alcançamos por nossas próprias forças, mas pela obra do Espírito em nossas vidas. Deus abomina o pecado porque sabe o quanto ele nos destrói. O pecado é como um veneno que corrói nossas almas e nos afasta do propósito para o qual fomos criados. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos ama com um amor que não podemos compreender plenamente. Esse amor é o que nos resgata, nos restaura e nos dá uma nova chance. Não importa onde você esteja na vida, Deus está esperando por você com os braços abertos. Ele não está olhando para os seus erros. Ele está olhando para o seu coração. Quero encorajá-lo a dar um passo em direção a Deus hoje. Não permita que o pecado o mantenha afastado de seu amor. Reconheça suas falhas, arrependa-se e experimente a alegria do perdão. Deus abomina o pecado, mas ama você profundamente. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para trazê-lo de volta para seus braços. Tudo o que você precisa fazer é dizer sim ao seu convite. Agora, quero convidá-lo a orar comigo. Esta oração é um momento para nos rendermos ao amor de Deus e pedirmos sua ajuda para viver em santidade. Senhor, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da tua graça. Obrigado por nos amar, mesmo quando falhamos. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nos afasta de ti e a viver de acordo com tua vontade. Obrigado por enviar Jesus para nos resgatar e nos dar uma nova vida. Entregamos nossos corações a ti e pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e transforme. Em nome de Jesus. Amém.